Fala, equipe, vamos aí para a continuidade desses 4 mitos que a gente precisa esquecer urgentemente sobre a criatividade. Então hoje a gente vai falar o mito 2, mito do dom. Então, relembrando, a gente tem que no mito do dom, a criatividade é um dom de algumas pessoas. E aí elas se imaginam sempre com essa situação de ser, um dom e acabam se fechando para a criatividade. Quando a gente tem que o fato é que a criatividade é uma capacidade inata que precisa ser desenvolvida. A gente vai ver um pouco mais sobre isso a partir de agora. Vamos nessa. Então, relembrando, a gente viu que a criatividade é uma ferramenta para a solução de problemas, né? Isso visto lá no mito 1. E hoje a gente vai dar sequência a esse conceito, ampliando ele a partir do mito 2. Assim, nós vamos ter esse novo conceito. Criatividade é a imaginação aplicada como uma ferramenta para a solução de problemas. E a gente já viu que todos nós temos problemas, né? Então a gente tem como entendimento de problemas o quê? Desafios, dificuldades, necessidades. Então tudo isso está relacionado aos problemas que nós temos na vida e a partir da nossa criatividade podemos resolver de diversas formas. Então vamos refletir um pouquinho aqui nessa frase de Abraham Maslow, para a gente pensar nessa lógica aí da criatividade. O homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. Criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Então veja, não é preciso que você tenha uma especialidade ali, essa imaginação do dom, que é a pessoa que tem um dom que vai ser criativa. Na verdade, é a pessoa da qual não se tirou a sua criatividade. Então, se a gente imaginar que nascemos criativos e desenvolvemos essa criatividade com a infância, adolescência, até a fase adulta, nós chegamos aí exatamente nessa fase sendo criativo, né? Como diz o final, criativo é o homem comum do qual nada se tirou. O problema é exatamente esse, que nesse meio termo de infância e fase adulta, nós sofremos vários bloqueios e aí perdemos, deixamos de ser criativos. Mas o importante saber é que aprendendo sobre, aprendendo o que é e aprendendo como desenvolver a criatividade, a gente volta a ser criativo. Vejamos esse exemplo de 4 pessoas, né, com a sua criatividade natural. Então elas nasceram criativas e aí tem todo o potencial para desenvolver essa criatividade ao longo da infância, adolescência e fase adulta. Mas aí a gente percebe que nesse período, é o que eu já venho falando, ocorrem os bloqueios, e aí os bloqueios por parte de diversos atores da sociedade, a família, a escola, a própria comunidade onde a pessoa mora. Então, o que acontece é que a pessoa um, nesse caso, ela de tanto ser bloqueada, perdeu a sua criatividade natural ao nível elevado. A pessoa 2 perdeu demais também. A pessoa 3 não teve tantos bloqueios, mas perdeu um pouco da sua criatividade. E a pessoa 4 também perdeu um pouquinho, mas ela já tinha uma criatividade natural baixa. Então, com os bloqueios, a gente percebe que a tendência é que exatamente as pessoas cheguem a um nível de dizer que não são criativas, né? E não vão ser porque é um dom, porque é só para artista, porque é só para quem cria algo novo, ou é só porque é do acaso. Então, né, fazendo as relações com os 4 mitos que a gente tem que falar. Mas aí a gente percebe que no terceiro gráfico, quando essa criatividade natural ela não é bloqueada, ou melhor, quando ela é bloqueada, mas a pessoa entende, compreende que isso pode ser desenvolvido, pode ser resgatado, então, né, com esse hard work aí que ele coloca, que é na verdade o trabalho, né, o desenvolvimento, a aprendizagem, a busca pelo conhecimento de saber que a criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida, como a gente definiu aqui, uma ferramenta. Então, todo esse potencial ele vai subir novamente com isso. Então, vejo que a pessoa um, né, conseguiu resgatar ali um pouco, a pessoa 2 resgatou até um pouco mais, a pessoa 3, né, ficou ali mais ou menos na mesma faixa, mais um pouquinho, e a pessoa 4 que tinha pouquíssimo,
né, com todo esse trabalho, com todo desenvolvimento, conseguiu avançar bastante. Então, esse exemplo aí nos mostra exatamente isso. Sabendo que é uma ferramenta, uma resolução de problemas aplicada aí a partir da imaginação, a gente pode desenvolver sim e ser mais criativo, voltando a ser exatamente como tínhamos aí a nossa criatividade lá desde a infância. Então vejo que somos capazes de sermos criativos novamente, mas que para isso é preciso aprendizagem, é preciso o conhecimento e o trabalho duro lá, né, dito pelo Murilo Gun como hard work. E o exemplo que ele dá também lá de um colega sul-coreano, do Hernando, jogador de futebol, é o Noryogun Chenjere Linganda, que é isso. Significa, se você não nasceu sendo, trabalhando muito, pode se tornar. Então, você imagina que tem a sua criatividade natural e que precisa desenvolvê-la. Para desenvolvê-la, preciso trabalhar muito. Trabalhar em que aspecto? No conhecimento, nas perspectivas de entender a lógica do processo criativo, para aí sim você resgatar e poder ter a sua criatividade aí aflorada e desenvolver tudo que for preciso para resolver os seus problemas, né? Pensando aí como uma ferramenta aplicada para essa resolução de problemas a partir da imaginação. Portanto, vejamos aqui mais uma reflexão, essa de Thomas Edison. Talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Assim, a gente precisa compreender que a criatividade não é um dom. Então, a partir disso, a gente precisa buscar exatamente qual é o processo que vai nos tornar mais criativos. E é a partir dessa lógica, né, de conhecimento, de aprendizagem, de entender o que é a criatividade, para não ficar sempre no achismo e aí cair em vários mitos e acabar se tornando uma pessoa que realmente não tem criatividade. Então, um dos primeiros passos para que a gente pense nessa possibilidade de voltarmos a ser criativos é entender que para viver uma vida criativa devemos perder o medo de errar. Portanto, se você tinha esse medo de fazer alguma coisa porque vai dar errado, você precisa repensar sobre ele, entendendo que é a partir desse erro e do conserto dele, principalmente, que você vai juntar todas as possibilidades e conseguir criar alguma coisa. Se você sempre se bloquear pelo medo de errar, aí você não vai ter a possibilidade de enxergar as várias nuances aí de uma resolução de problema que você poderia ter e não tem por causa do medo de errar. Vejamos aqui essa frase, né, citada por Cortella no livro dele, A Sorte Segue a Coragem, que explana uma situação exatamente do autor que a gente viu agora há pouco, Thomas Edison. Então ele diz, ele inclusive registrou, inventei 1430 modos de não fazer a lâmpada, porque é muito importante também saber o que não fazer. Ele aprendeu que o fracasso não acontece quando se erra, mas quando se desiste face ao erro. Então, veja, se você imaginar que o cara que criou a lâmpada, ele é um cara, né, tem uma criatividade tremenda para criar uma lâmpada, mas será que essa lâmpada foi criada ali a partir de uma primeira tentativa? Ou, né, existiram os vários erros e a partir daqueles erros ele foi aprendendo a chegar a uma solução? Então, toda construção, né, toda criatividade, ela tem essa base no errar. No errar, quanto mais errar e corrigir mais rápido, você vai obter o êxito da criação de algo. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa compreender é que é preciso ter a sua confiança de que pode ser criativo. Então, existem dois livros bem interessantes, é o Confiança Criativa, Libere Sua Criatividade e Implemente Suas Ideias, e desse outro, Você é Criativo, Sim Senhor, para nos mostrar exatamente que o primeiro passo é acreditar que você pode ser criativo. Aí você pensa assim, então eu acreditei, agora eu sou criativo, vou ser criativo. Não, não é bem assim, lógico. Né? A gente precisa
primeiro acreditar e depois colocar a mão na massa é o trabalho duro, o hard work, é pensar exatamente que você tem condições, capacidade de se tornar e de ser criativo. Uma coisa é certa, se você não acredita, aí sim você certamente não será uma pessoa criativa. Então aqui a gente chega ao final desse segundo mito, o mito do dom, entendendo que a criatividade é essa ferramenta, né, a partir da imaginação aplicada para a resolução de problemas e que o homem criativo é aquele que nada se tirou, então a gente precisa entender que devemos resgatar aquilo que foi tirado da gente, a nossa criatividade, né, por meio aí do adulto, dos pais, da família, né, da escola, da sociedade em si, mas que você tem condições e capacidade de resgatar trabalhando muito. Noreogum tinha direito em Ganda. Né? Então, se você já entendeu que a criatividade é importante para você, que você acredita que pode ser criativo, mas aí está pensando, mas é difícil, como é que eu vou criar alguma coisa? Então, esse é o próximo passo que a gente vai discutir aí no mito 3. Valeu? Até a próxima, galera. Show de bola.